Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de evangelização. Hoje vamos começar aqui no canal uma série de vídeos para vocês sobre este livro maravilhoso que foi inspirado o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Esse livro que traz a vida de Jesus Cristo como nunca antes relatada. Vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus. Vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus. Antes de dar início então a esse belíssimo livro que traz relatos da vida de Jesus Cristo desde a sua infância até a sua morte, vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que nos dê um bom entendimento do que Deus quer falar em nosso coração através desse santo livro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vou fazer um resumo para vocês do que é esse livro, para a gente continuar falando mais sobre ele. Vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus, um dos mais extraordinários livros já publicado, traz relato das visões da famosa mística católica do século XIX, a beata Ana Catarina Emmerich. Além de ser fiel à Bíblia, toca, edifica e surpreende pelo profundo detalhamento dos impressionantes tormentos suportados por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e seu sobre-humano ato de redenção. Vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus conduz o leitor a uma viva e duradoura impressão da terrível agonia causada pelo sofrimento de nosso Senhor. Esta foi justamente a motivação do autor Mel Gibson para produzir o filme A Paixão de Cristo, um livro que iria modificar os corações de pedra. Procedendo à narrativa de suas visões, essa edição apresenta um resumo da vida notável da religiosa Ana Catarina Emmerich. Declarada pela Igreja heroína da fé, já naquela época, foi beatificada por João Paulo II em 2004. No último 12 anos da sua vida, recebeu o estigma de Cristo e desde então não consumiu mais alimento, vivendo somente da comunhão eucarística, permanecendo em êxtase grande parte do tempo. Era durante o êxtase que ela testemunhava em visão os detalhes da vida de Nosso Senhor, apresentados neste livro ao qual nós vamos trabalhar. Ela ouria esta força da Santíssima Eucaristia. O seu exemplo abria os corações dos pobres e dos ricos, das pessoas simples e instruídas, a dedicação amorosa a Jesus Cristo. Ainda hoje, ela continua a transmitir a todos a mensagem da salvação. Todos nós fomos curados pela chaga de Jesus Cristo. Esse então foi um relato que fez o nosso santo Papa João Paulo II, com aprovação eclesiástica. Então vamos dar início a esse belíssimo livro para vocês. Vai ter vários vídeos aqui no canal, falando mais desse livro. É muito importante para a formação de nós católicos sabermos a verdade, detalhada de tudo o que aconteceu com nosso Senhor, para que assim possamos adorá-lo e amá-lo cada vez mais. Ana Catarina Emmerich, filha de camponeses pobres, mas piedosos, nasceu na aldeia de Flemke, perto de Creutzfeldt, no dia 8 de setembro de 1774, e foi batizada no mesmo dia. Desde a primeira infância, não cessou de receber do céu uma direção superior. Via frequente o anjo da guarda,
Brincava com o menino Jesus nos prados e no jardim. A Mãe de Deus, a Rainha do Céu, apresentava-se-lhe muitas vezes e também os santos lhe eram bons e afetuosos amigos. Quando era criança, falava com toda a simplicidade dessa visão e fatos íntimos, pensando que as outras crianças vissem e experimentassem o mesmo. Vendo, porém, que se admiravam as suas narrações, começou a guardar silêncio, pensando que era contra a modéstia falar dessas coisas. Ana Catarina tinha um gênio alegre e amável. Andava, porém, quase sempre calada e recolhida. Os pais, julgando que fosse por teimosia, tratavam-na com bastante rigor. Ela conta, mais tarde, meus pais muitas vezes me censuravam, mas nunca me elogiavam. Como, porém, eu ouvisse outros pais louvarem os filhos, julgava-me a pior criança do mundo. Era, contudo, de uma grande delicadeza de consciência. A menor transgressão afligia-se quando lhe perturbava a saúde. Quando fez a primeira confissão, sentia tanta contrição que chorou alto e foi preciso levá-la para fora do confessionário. Na primeira comunhão, cheia de ardente amor, ofereceu-se de novo, sem reservas, ao seu Deus e Senhor. No verdor da mocidade, de 12 aos 15 anos, Catarina trabalhou como criada em uma casa de um parente camponês, pastoreando as ovelhas, o rebanho. Depois voltou à casa paterna. Certa vez, trabalhando no campo, ouviu de longe o toque lento e sonoro do sino do convento das Anunciadas de Crosfield. Contava então 16 anos apenas. Sentiu-se tão fortemente enlevada com a voz daqueles sinos que lhe pareciam mensageiros do céu, convidando-a para a vida religiosa, e tão grande lhe foi a comoção que caiu desmaiada e foi levada para casa, onde esteve por muito tempo adoentada. Para conseguir mais facilmente a admissão num convento, foi durante 3 anos trabalhar em casa de uma costureira em Gorsfield, economizando assim todo o dinheiro, cerca de 3 libras inglesas. Depois se mudou para a casa do piedoso organista, esperando que, aprendendo a tocar órgão, se lhe facilitasse a entrada para o convento. Mas a pobreza da família de Sanguin inspirou-lhe tanta compaixão que, renunciando a tocar órgão, trabalhava na casa como criada, dando-lhe as suas economias para aliviar a miséria do lar. Deus deve ajudar agora, disse depois a mãe. Deu-lhe tudo. Ele saberá socorrer-nos a todos. O bom Deus não deixou de ajudá-la, ainda que Ana Catarina, só com 29 anos, visse realizando seu desejo de entrar para um convento. 4 anos antes, recebera da bondade de Deus uma graça especial. Estava de joelho na igreja dos padres jesuítas de Crosfield, meditando e rezando diante de um crucifixo. Então vi, conta ela mesma, vindo do tabernáculo onde se guardava o sacramento de meu esposo celeste, em forma de um jovem resplandecente. Na mão esquerda trazia uma grinalda de flores, na direita uma coroa de espinho. Apresentou-as ambas para que eu pudesse escolher. Tomei a coroa de espinho. Ele a pôs na minha cabeça e eu a apertei com ambas as mãos. Depois desapareceu e voltei a mim, sentindo uma dor veemente em torno da cabeça. No dia seguinte, a minha testa e as fontes, até as faces, estavam muito inchadas e sofria horrivelmente. Essas dores e a inflamação voltaram muitas vezes. Não notei sangue em volta da cabeça, até que as minhas companheiras me induziram a vestir outra touca, porque a minha já estava cheia de manchas vermelhas ferrugentas. Como Ana Catarina não tinha mais dote, ficava-lhe fechadas as portas do convento, segundo o pensamento dos homens, mas Deus ajudou-a como esperava.
Clara Sonquim, a filha do organista, sendo também organista perfeita, foi de boa vontade recebida no convento das Agostinhas, em Dumem. Porém, declarou então que deixava entrar a filha somente sob a condição de que admitisse também Ana Catarina. Em consequência disso, entraram as duas jovens para o convento em 18 de setembro de 1802. O tempo do noviciado foi para Ana Catarina uma verdadeira escola da cruz, porque ninguém lhe compreendia o estado da alma. Sofria, porém, tudo com paciência e amor, observando conscientemente a regra da ordem. No dia 13 de novembro de 1803, um ano depois de começar o noviciado, fez os votos solenes, tornando-se esposa de Jesus. O esposo divino cumulou-a de novas abundantes graças. Apesar de todas as dores e sofrimento, disse ela, nunca estive tão rica no coração. Minha alma transborda de felicidade. Eu vivia em paz com Deus e com todas as criaturas. Quando trabalhava no jardim, vinham as avezinhas pousar sobre minha cabeça e meus ombros e cantávamos juntas os louvores de Deus. Via sempre meu anjo da guarda ao meu lado, e ainda que o mau espírito me assustasse e agredisse, não me podia fazer mal. O meu desejo do Santíssimo Sacramento era tão irreversível, tão irresistível, que muitas vezes deixava de noite a minha cela para ir rezar na igreja, quando estava aberta. Senão ficava ajoelhada diante da porta ou perto do muro, mesmo no inverno, ou prostrada no chão com os braços estendidos em êxtase. Assim me encontrava o capelão do convento, Abbé Lebert, sacerdote francês, exilado da pátria por não prestar juramento exigido pela Constituição ateia, que tinha caridade de vir mais cedo para dar-me a Sagrada Comunhão. Mas logo que se aproximava para abrir a igreja, eu voltava a mim, indo depressa à mesa da comunhão, onde achava o meu Deus e Senhor. Aqui a gente pode ver, essa alma sedenta da Sagrada Eucaristia. Como tantos conventos no princípio do século XIX, também o convento de Abindeg foi fechado a 3 de dezembro de 1811. As piedosas freiras foram obrigadas a abandonar uma após outra o querido mosteiro. Ana Catarina, doente e pobre, ficou até a primavera seguinte, quando se mudou para uma pequena casa em Durmem. No outono do mesmo ano, de 1812, lhe aparecera de novo o Divino Salvador, como um jovem resplandecente, entregou-lhe um crucifixo, que ela apertou com fervor de encontro ao coração. Desde então, lhe ficou gravado no peito um sinal da cruz, e tomando do tamanho de cerca de 3 polegadas, o qual sangrava muito, e a princípio todas as quartas-feiras, depois nas sextas-feiras e mais tarde com menos frequentemente. A estigmatização deu-lhe poucos dias depois, a 29 de dezembro. Nesse dia, às 3 horas da tarde, estava deitada com os braços estendidos em êxtase, meditando a Sagrada Paixão de Jesus. Eu vi então numa luz brilhante o Salvador crucificado e sentiu veemente o desejo de sofrer com ele. Satisfez-lhe esse desejo, pois saía logo das mãos dos pés e do lado do Senhor raios luzidos cor de sangue, que penetraram nas mãos, nos pés e no lado da serva de Deus, surgindo logo gotas de sangue no lugar das chagas. Abbé Lambert, o confessor evidente, Padre Limberg, viram-na sangrar 2 dias depois, mas com sábio propósito fingiram não dar importância ao fato na presença da serva de Deus. Ela mesma procurava esconder os sinais das chagas, e que lhe era fácil, porque desde o dia 2 de novembro de 1812 estava de cama, adoentada. Desde então não pôde mais tomar alimento, a não ser a água misturada com um pouco de vinho. Mais tarde, só água ou raras vezes suco de uma cereja ou ameixa.
Assim vivia só da Sagrada Comunhão. Esse estado e a estigmatização tornaram-se público na cidade em março de 1813. O vigário do Durham, padre Hensig, encarregou 2 médicos e doutores, como também o confessor, de fazer um exame nas chagas que frequentemente sangravam. Os outros foram mandados à autoridade diocesana de Münster, a qual enviou o reverendo padre Clemente Augusto. Mais tarde, o arcebispo da colônia, Odeon Overberg, e o conselheiro medicinal Dr. von Druven, para fazer outra investigação que durou 3 meses. O resultado foi a confirmação da verdade, das chagas, da virtude e também o reconhecimento do caráter sobrenatural do estado da jovem religiosa. Também a autoridade secular, querendo examinar e desmascarar a abusteira, mandou em 1819 uma comissão de médico e naturalista isolarem-na. Por isso, em outra casa rigorosamente observada, no dia 7 a 29 de agosto, e que lhe causou muita humilhação e sofrimento. Também o resultado deste exame lhe fora favorável. No ano anterior, viera visitá-la pela primeira vez o poeta Clemente Brentoni, recomendado pelo Deon Overgen. A 17 de setembro, ele viu pela primeira vez. Ela, porém, já tinha visto muito antes, nas visões, e recebido ordem do céu para comunicar-lhe tudo. O peregrino, como o chamava, ficou até janeiro de 1819, mas voltou de novo para ficar com ela no mês de maio. Foi para Catarina um amigo fiel até a morte. Mas vê-la sofrer também às vezes com seu gênio veemente, reconheceu a tarefa que lhe fora dada por Deus de escrever as visões dessa mártir privilegiada e dedicou-se a isso com cuidado consciencioso. O peregrino escrevia durante as narrações em tiras de papel os pontos principais, que imediatamente depois copiava completamente os da memória. A cópia do limpo lia a serva de Deus, corrigindo-o, acrescentando, riscando sob a direção de Catarina, não deixando nada que não tivesse recebido a confirmação expressa de fiel interpretação. Pôde-se imaginar a grande facilidade que a prática diária, através de alguns anos, trouxera ao peregrino para esse trabalho. Dada a sua extraordinária inteligência e perseverança, como também o fato de ver nesse serviço uma obra santa para a qual costumava preparar-se com as orações e exercícios piedosos. Assim podemos confirmar que não lhe tenha faltado os esforços e auxílio de Deus. O escrúpulo, a consciência com que procedia nesse trabalho, nunca lhe permitiram durante tantos anos resposta alguma aos que atribuíam grande parte das visões e imaginações do poeta, o que equivale a dizer que homem sério que era na tarde da vida, que teria dado esse incrível trabalho para enganar conscientemente a si mesmo e aos outros. Ela falava geralmente baixo, alemão, no êxtase também o idioma mais puro, a sua narração era, ora, a grande singeleza, ora, cheia de elevação e entusiasmo, tudo que ouviu e que nas dadas condições, raras vezes e apenas um pouco de palavra podia notar, escrevia eu mais extensamente em cada imediatamente depois. Ana Catarina viu no êxtase toda a vida paixão do Divino Salvador e de sua Santíssima Mãe. Viu os trabalhos dos apóstolos e a propagação da Santa Igreja, muitos fatos do Velho Testamento, como também eventos futuros. Tocando em relíquias, geralmente via a vida, as obras e o sofrimento dos respectivos. Com certeza reconhecia e determinava as relíquias dos santos, distinguindo em geral facilmente objetos sagrados ou profanos. Adversário da serva de Deus, quer negar o caráter sobrenatural das informações recebidas durante o êxtase, alegando
que Ana Catarina tirava a maior parte do conhecimento dos livros que antes teria lido, mas isso não está na conformidade com o que o Peregrino escreveu em 8 de maio de 1819. Ela me disse que nunca fora capaz de aproveitar coisas de livros e que sempre pensava, ora, tal livro não há de me fazer pecar. Também não pôde guardar na memória coisas da Escritura Sagrada, mas tem na vida do Senhor a graça de tal instituição, que a consciência e certeza que disso tenho às vezes me fazem tremer, por manter um trato tão familiar e simples com uma criatura de Deus tão maravilhosa e privilegiada, como talvez não haja outra. Em outra ocasião, ela disse ao Peregrino, nunca tive lembrança viva da história dos Antigos Testamentos ou dos Evangelhos, pois vi tudo com os meus próprios olhos durante a minha vida inteira e mesmo vejo cada ano de novo e nas mesmas circunstâncias, ainda que às vezes em outras cenas. Umas vezes estive naquele lugar no meio dos espectadores assistindo aos acontecimentos, acompanhando-os e mudando de lugar, mas não estive sempre no mesmo lugar, pois às vezes fui levada para cima da cena, olhando deste modo para baixo. Outras coisas, principalmente os mistérios, vi-os mais com a vida interior da alma, outras figuras separadas da cena. Em todos os casos, se me apresentava tudo transparente, de modo que nenhum corpo cobria o outro, nem havia confusão. Com todas essas grandes graças, Ana Catarina permanecia humilde, simples e singela como uma criança. Mostrava-lhe sempre obediente aos pais e aos superiores e às superiores religiosas, como também o confessor e o diretor espiritual. Se lhe mandava tomar remédio, consentia, apesar de prever-lhe o mau efeito. Mesmo em êxtase, obedecia imediatamente à chamada do confessor. Era a dolorosa paixão do Senhor, que tinha uma devoção especial, e rezava por isso muitas vezes, enquanto lhe era possível. Via a via sacra e rígida ao longo de um caminho de quase 2 léguas, nos redores de Corfield. Nos domingos fazia uma devoção em companhia de algumas jovens piedosas. Nos dias úteis fazia muitas vezes à noite. Clara Stone, sua amiga, conta, muitas vezes ela se levantava de noite saindo furtivamente da casa e rezava descalça a via sacra. Se a porta da cidade estava fechada, pulava os altos muros para poder ir à via sacra. Às vezes caía dos muros abaixo, mas nunca se machucava. Além dos muitos padecimentos que sofria com paciência e perseverança, exercitava-se constantemente nas mortificações voluntárias. Já na infância costumava privar-se de parte do sono e da comida. Muitas horas da noite passava velando e rezando. Comia e bebia o que os outros recusavam, levando as comidas melhores aos doentes, aos pobres, do quais tinha muita compaixão. O amor ao próximo impedia de pedir a Deus que por favor lhe desse a sofrer as doenças e dores dos outros, ou que deixasse cumprir os castigos merecidos pelos pecadores. Já o fizera na infância e fazia-o depois, de um modo muito mais intenso. A tarefa principal da sua vida, escreve Clemente Bentano, era sofrer pela Igreja ou por alguns membros da mesma, cuja necessidade lhe era dada a conhecer em espírito ou lhe pedia a intercessão. Ana Catarina aceitava de boa vontade tais sofrimentos e trabalhos. Muitas vezes, porém, se tornavam esses tão grandes e pesados que pareciam prestes a morrer. Quando um dia, quase sucumbindo aos pesos das dores, pediu ao Senhor que não deixasse sofrer mais do que podia suportar. Apareceu-lhe o esposo celeste e disse: Coloquei-te no meu leito nupcial das dores, com as graças do sofrimento e adornada com os tesouros da reconciliação e com as joias das suas boas ações. Deves sofrer. Não te abandono,
estás amarrada à videira, não perecerás. Também as almas do purgatório lhe dirigem muitas vezes, pedindo-lhe socorro, e ela provava de boa vontade a sua compaixão ativa. Fiz um contato com meu doce esposo do céu, conta ela, que a cada gota de sangue, cada pulsação do coração, toda a minha vida e todos meus atos deve sempre clamar: almas queridas do purgatório, saúdo-vos pelo doce coração de Jesus. Isso faz com que essas infelizes alivie-as, pois são tão pacientes. Depois de muitos indivisíveis sofrimentos, chegou o dia da sua morte, a 9 de setembro de 1824. A 15 de janeiro deste ano, dissera a serva de Deus, na festa de Natal do menino Jesus: me trouxe muito sofrimento, hoje me dou ainda maiores, dizendo: tu me pertences, minha esposa. Sofre como eu sofri, não perguntes por quê, e para a vida e para a morte. Ela faz com febre, com dores reumáticas e convulsões, escreve o peregrino, como sempre em atividade espiritual, em prol da Santa Igreja e dos moribundos. Então esse foi o primeiro vídeo sobre a vida, dessa santa e sobre os seus relatos que Jesus mostra a ela. No próximo vídeo continuaremos relatando então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.